então nós vamos para a nossa resolução de questões, né? Quando a gente está estudando para as nossas provas de concurso, é muito importante que a gente acompanhe as aulas, estude, leia o conteúdo, leia o material, mas que também resolva questões. Uma porque você vai treinar, outra porque você vai ter contato como que as bancas tratam desse tema nas questões de concurso. Então eu vou resolver apenas algumas, mas fica com esse compromisso para você de sempre atrelar aos seus estudos as resoluções de questões. Um ponto importante também é que é claro que essas questões não são questões específicas da sua prova, porque infelizmente eu não tenho, mas são questões recorrentes que são trazidas aí nas provas de concurso público. Então, vem comigo, muita atenção aqui e vamos resolver juntos. Vejam aqui. Questão 1. Na perspectiva da gestão educacional, o fracasso escolar se explica, faltou um espacinho aqui, se explica pela visão. Qual é a visão, então, na perspectiva da gestão educacional? O fracasso escolar, ele é visto na perspectiva psicológica e sociológica, é explicado, né, pelo viés psicológico e sociológico, didática e sociológica da educação, da estrutura e funcionamento do ensino, sistêmica ou de conjunto, social e política. Veja aqui, a gente tem que interpretar, a gente tem que entender. A pergunta aqui está querendo saber de você, o fracasso escolar, ele é explicado por qual visão? Apenas psicológico e sociológico, as causas do fracasso escolar, a razão do fracasso escolar, ela deve ser entendida apenas do ponto de vista psicológico e sociológico? Apenas didático e sociológico da educação? Apenas da estrutura e do funcionamento do ensino? Visão sistêmica ou de conjunto? Ou apenas social e política? E aí? Qual a alternativa que você assinala? Bom, eu vou assinalar a D, porque nós já vimos que o fracasso escolar se trata de uma questão complexa, em que eu tenho que olhar o todo, tanto para a vida do aluno, como das questões institucionais, sociais, de saúde também do nosso aluno. Quando eu falo em visão sistêmica, e a resposta estava correta, ó, é a alternativa D, quando eu falo em visão sistêmica, eu tenho que entender que muitos fatores contribuem para esse fracasso, seja social, contexto do aluno, dificuldades de aprendizagem, forma em que o conteúdo está sendo ensinado. Temos que considerar o todo, inclusive a estrutura da escola e a saúde do aluno. Questão 2. De uma prova de 2020. Conforme Mantoan, que é um doutrinador, uma escola de qualidade desenvolve um projeto pedagógico centrado no aluno como estratégia de permanência e sucesso na escola, assegurando a aprendizagem a todos os alunos. Este deve ser o objetivo primordial de uma instituição escolar, garantir a aprendizagem a todos os alunos. Olha aqui que o autor já traz, que o objetivo primordial da escola deve ser garantir a aprendizagem a todos os alunos. Entretanto, sabe-se que este é um direito que não vem sendo garantido. A escola tem se tornado cada vez mais produtora do fracasso escolar. E pior, atribuindo aos próprios alunos a culpa pelo seu fracasso. Secon explica que, na verdade, a escola produz muito mais fracassos do que sucessos. Trata alguns alunos melhor do que outros e convence os que fracassam de que fracassam porque são inferiores. Olha aqui o retrato da exclusão. Não se pode atribuir a culpa do fracasso escolar ao aluno ou às condições adversas que porventura ele enfrente. É preciso ter em mente que os alunos são diferentes,
que não se pode esperar o mesmo desempenho de todos os alunos, nem tampouco que se interessem pelas mesmas coisas ou que aprendam no mesmo ritmo. Quando for superado o desejo de uniformidade, reconhecendo não só a existência, mas o valor da diversidade, será possível garantir. O tema diversidade vem sendo muito explorado. E quando eu trabalho a diversidade aqui nesse contexto, é partindo do princípio que os nossos alunos são diferentes em questões sociais, em questões biológicas, eles aprendem diferente, eles gostam de coisas diferentes e que a escola tem que se atentar a isso, de forma a não privilegiar apenas alguns, mas sim que dê condições ao todo, à diversidade. E aí, aqui então, veja, quando for superado o desejo de uniformidade, reconhecendo não só a existência, mas o valor da diversidade, será possível garantir o quê? E aqui eu tenho as alternativas. Percebam que as provas gostam de textos longos. Aqueles, sabe, quando você termina, você já não lembra do começo? Então, dica, vai grifando o que você acha importante, para que você vá ganhando tempo também na prova, que também é muito importante. Senão, imagina você ter que voltar a ler lá no começo. Vai marcando o que você acha importante, se precisar fazer até alguma anotação e mantenha a tua concentração ali. Um sistema classificatório, então, o que a questão aqui ela está querendo? Ela está dizendo para nós que quando todos esses problemas que eu tenho aqui, ó, forem superados, que reconheça não só a existência, mas a diversidade, o que eu vou garantir? Um sistema classificatório? Não. O sistema classificatório é o que a gente já tem, que fica dando nota para os alunos, independente ali das suas particularidades. Um ensino de qualidade, uma escola bem estruturada, uma gestão fundamentada, uma educação para todos. O que a questão está abordando? Primeiro ela vem falando da questão da exclusão, depois ela fala da diversidade, que deve ser olhada e contemplada. Então, qual a alternativa que você assinala? Eu nem vou marcar aqui para não te induzir. Qual a alternativa que você assinala? Vamos lá? Eu já vou mostrar a alternativa então. Gente, quando eu falei diversidade, vejam que eu falei da diversidade, voltei, expliquei a diversidade de novo, aí eu li novamente o finalzinho ali para a gente entender. Justamente é esse o trabalho que você tem que fazer. Você tem que ler novamente, porque essa questão aqui é uma questão que tá facinha, mas tá facinho de cair também, né? De errar. Veja aqui comigo. Quando eu falo em diversidade, é porque eu já estou dando a entender que eu quero garantir uma educação para todos. E todos é todos mesmo, independente de raça, sexo, se é pobre, se é rico. Mas a gente já traz a ideia de que quando eu vou olhar para essa diversidade, eu vou ter um ensino de qualidade, eu vou ter uma escola bem estruturada, eu vou ter uma gestão bem fundamentada. Ah, não, né? Completamente errada. Mas eu tenho que pensar de forma objetiva, porque a questão é objetiva. Então, o que mais ali está contemplando? Porque eu posso ter uma escola de qualidade que exclua os alunos. Eu posso ter uma escola bem estruturada que tenha avaliações meramente classificatórias. Agora, quando eu falo da alternativa E, o direito de garantir educação a todos, aí sim eu privilegio de maneira integral a diversidade. Então, a gente tem que tomar esses cuidados na nossa prova. Alternativa correta, alternativa E, em que a escola represente a inclusão. Quando eu falo de uma educação para todos, eu estou falando de uma escola que representa a inclusão e não a exclusão, ressaltando que a educação, ela é símbolo de emancipação e o fracasso escolar, ele denota a alienação. O que eu quero com essa garantia dessa educação para todos? Que eu forme cada vez mais indivíduos emancipados, indivíduos autônomos, que pensem por si, que não estejam alienados,
que não, a gente não tem que pensar em formar pessoas que vão aí com a maré, né? Maria vai com todas. A gente tem que ter pessoas que desenvolvam um pensamento crítico e reflexivo, que elas tenham conhecimento de base para isso, e não pessoas alienadas que vão deixando aí se levar. Questão 3. Philippe Perrenot, que é o autor que nós utilizamos aqui como fundamentação para a nossa aula, é um dos principais autores que tem fundamentado os ciclos de aprendizagem em países europeus e no Brasil. Lembra que eu falei do Perrenot, dizendo que ele não entende que a educação deve ser seriada, que é um por ano, que então o desenvolvimento do aluno também se dá ali no ano, mas ele defende uma educação em ciclos, ciclos de aprendizagem. De acordo com este autor, essa forma de organizar a escolaridade é uma alternativa para enfrentar o fracasso escolar, que garantiria a aprendizagem dos alunos por meio da progressão. Então, do que ele trata aqui nos ciclos de aprendizagem? Da progressão das suas aprendizagens. A implantação de ciclos de aprendizagem em uma rede de ensino vai exigir mudanças que pressupõem mudanças na organização e gestão da escola, definição clara de objetivos de ensino para professores e alunos, o emprego de dispositivos da pedagogia diferenciada, da avaliação formativa, que é o oposto daquela avaliação classificatória, mas aqui visa a formação do aluno, e o trabalho coletivo de professores, dentre outras. Considerando as mudanças no trabalho coletivo de professores, uma mudança plausível, coerente com o pensamento do autor seria. Então, aqui a questão vai me pedir uma mudança no trabalho coletivo. A gente tem que explorar para a gente estudar, né? Aqui a questão. A questão ela vem trazendo as mudanças necessárias, porque sim, uma educação dessa de qualidade para todos, ela requer mudanças, mudança na postura, mudança na estrutura, mudanças de metodologias. Não é simplesmente falar, não, a partir de hoje a gente vai providenciar aqui uma educação para todos. E as alternativas vão se referir a essas mudanças. Venham aqui. Levar os professores a gerir um ciclo de maneira solidária, mediante um trabalho de equipe, se possível no interior de um projeto da escola. B. Implantar em larga escala um projeto para ser executado em uma escola sem séries, mediante um trabalho de equipe. Difundir um modelo completo, já testado, em uma experiência piloto, que, se possível, permita o professor atuar de forma solidária. Decretar definitivamente o fim do curso por programas seriados e determinar a atuação coletiva como prioritária e considerar as possibilidades reais dos professores, se possível aceitando que há quem tenha dificuldades em trabalhar em conjunto. Antes da gente resolver aqui, muito cuidado com alternativas que tragam expressões absolutas, porque a gente sabe que nem tudo é tão absoluto assim. Então, aquelas questões que trazem nunca, ninguém, apenas, e todas as expressões que venham dar aquele caráter absoluto, muito cuidado com elas. E aqui a gente tem que lembrar, então, do que o Perrenot traz. E aí, qual a sua alternativa? A alternativa, como eu mostrei ali para vocês, correta, é a A. Levar os professores a gerir um ciclo de maneira solidária, mediante um trabalho de equipe, se possível no interior de um projeto da escola. Por que ele traz o se possível? Porque aqui ele não parte daquele extremismo. Não adianta a gente colocar extremismos, eu vou excluir completamente o modelo antigo, porque a gente sabe que é tudo uma transição. Então, a ideia aqui é que a escola tem um projeto para se trabalhar a partir dos ciclos de aprendizagem.
A B, gente, quando já colocou aqui em larga escala, a gente já pode excluir. Por quê? Larga escala é um negócio que vem ali para todo mundo, padrão, de uma forma para todo mundo. E a gente sabe que eu tenho que trabalhar as particularidades, as necessidades ali da minha escola. Então, não dá para ser de larga escala. Difundir um modelo completo, já testado, e uma experiência piloto que, se possível, permita o professor atuar de forma solidária. Uma que não é se possível. O professor, para trabalhar na proposta do Perrenot, ele vai ter que trabalhar de maneira solidária, por quê? O professor do ciclo anterior tem que estar em comunicação com o ciclo que vai se iniciar. O trabalho, ele é conjunto, ele é coletivo. Essa proposta do Perrenot não tem como a gente trabalhar de maneira individualizada, cada professor por si. Eles terão sim que trabalhar de maneira solidária, então não tem como acolher essa alternativa como correta por conta desse ser possível aqui. Decretar definitivamente o fim do curso por programas seriados e determinar a atuação coletiva como prioritária, a gente sabe que é um processo de transição. Então, nada vai partir do extremo. Não adianta esse decretar definitivamente, porque vai ser toda uma passagem. Considerar as possibilidades reais dos professores, se possível, aceitando que tenha dificuldade de trabalhar em conjunto? Não. Se esses professores têm dificuldade em trabalhar em conjunto, o Estado tem que manter aí uma formação docente voltada para desenvolver essas habilidades do trabalho em equipe. Porque na proposta do Perrenot, como eu já disse nas alternativas ali anteriores, eu preciso de um trabalho colaborativo, um trabalho cooperativo, um trabalho em conjunto, em equipe. Aí, se eu tenho professores com dificuldades, vai ter que ser trabalhada essas dificuldades desses professores, mas não permitir que ele trabalhe de maneira isolada. Resposta correta é a A, levar os professores a gerir um ciclo de maneira solidária, mediante o trabalho de equipe, se possível, no interior de um projeto da escola. Questão 4. Aqui eu tenho uma chargezinha, os quadrinhos, né? Que são também corriqueiros nas questões de prova. Vejam lá. Calvin, sua mãe e eu vimos seu boletim e achamos que suas notas podem melhorar. O Calvin responde, mas eu não gosto da escola. Então, é pai e filho aqui. O pai diz, mas por quê? Você gosta de ler e de aprender, que eu sei. Aí o pai diz, você já leu tudo que é livro sobre dinossauros e aprendeu muito, não é? Ler e aprender não é divertido? A criança diz, é. O pai pergunta, então por que você não gosta da escola? Ele responde, porque lá a gente não lê sobre dinossauros. Gente, aqui vem bem ao encontro do interesse do aluno. O aluno adora ler e escrever, mas ele adora ler e escrever sobre aquilo que faz sentido para ele, que é interessante, que ele entende, desperta a criatividade dele, aguça a aprendizagem dele. Aí chega na escola, trata de uns temas que ele não se interessa, ele não entende nada, também não foi perguntado para ele o que ele gosta e o que ele se interessa, e aí para ele perde por completo o sentido. Essa questão está tratando do interesse, mas vamos ver aqui as alternativas. Com base na crítica da tirinha e na relação entre prática pedagógica e rendimento escolar, qual a função social da escola? Esse tema cai muito. Qual a função social da escola? Lá no início, gente, só uma errata, eu falei charge, né? O quadrinho é uma tirinha, né? O desenho pode ser considerado uma chargezinha ali mesmo, mas o nome correto é tirinha. Então, qual a função social da escola? Instruir os conteúdos obrigatórios, visando a formação cidadã, mediar a relação entre o saber escolar e os interesses dos alunos, cumprir com as normas, aqui são normas, com as normas sociais, religiosas e culturais da região,
ensinar de forma intensa para reverter os índices do fracasso escolar, promover processos avaliativos amigáveis, inclusivos e transversais. Qual a função social da escola? Qual alternativa você marca, então? O concurso, a banca considerou a letra B, mediar a relação entre o saber escolar e os interesses dos alunos. Como que a gente ia responder essa questão? Que eu sei que vocês ficaram em dúvida. Eu parto da tirinha. O que a tirinha está querendo dizer? Que eu tenho que valorizar o interesse do aluno. Então, a alternativa correta é aquela que virá num contexto de interesse. Vejam aqui comigo. Aqui, na primeira, vocês devem ter ficado em dúvida por causa da formação cidadã. Só que, olha, eu só vou instruir com conteúdos obrigatórios? Não, eu tenho que instruir com conteúdos obrigatórios e conteúdos que contemplem a realidade do nosso aluno. Lógico que a formação cidadã é um objetivo da educação, sim. A C está errada porque ela fala de cumprir normas. Em momento algum aqui, ela se voltou para o aluno. Ela colocou as normas sociais, religiosas e culturais à frente. Ensinar de forma intensa para reverter os índices do fracasso escolar. Essa alternativa D, gente, na verdade, ela não está nem aí para o fracasso escolar, né? Vamos fazer assim, a gente exclui metade e a outra metade a gente faz com que tire nota 10, né? Que aprenda de forma intensa ali para reverter. Uma que não reverte, eu estou falando de pessoas. Promover processos avaliativos amigáveis. Como assim, amigáveis? E outra, a tirinha não está tratando de avaliação. Então, a alternativa correta é a B, é aquela que contempla o interesse dos alunos. Quando eu falo em mediar a relação entre o saber e o interesse dos alunos, é trazer conteúdo, sim, mas é possível trazer conteúdo de forma em que o aluno se interesse, numa aula interessante, numa aula interativa, numa aula dinâmica, em que eu consigo levar conhecimento, eu consigo promover a aprendizagem, mas o aluno também se interessa. Então, eu trago os conteúdos obrigatórios, mas também trago aqueles temas de interesse naquela realidade. Resposta correta, então, é a B. Questão 5. Diariamente, em roda, no final da aula, a professora Bruna avalia seus alunos com idade entre 3 e 4 anos, dando a cada um o retorno do seu desempenho. Aqueles que conseguiram atingir as metas por ela estabelecidas, ela dá uma estrelinha. E aos que não conseguiram, ela dá uma bolinha vermelha. Então, vamos lá. A Maria tirou 10, nota 10. A Maria tem uma estrelinha. Aí o José tirou 5. O José vai ter uma bolinha vermelha aqui, ó, no caderno. É no caderno mesmo? Pois acredita que assim os alunos terão um modelo para seguirem. Sobre esse processo de avaliação da professora Bruna, é correto afirmar, aqui não fala se é no caderno ou não, mas também não interessa. Gente, olha aqui para mim. A professora trabalha com crianças de 3 a 4 anos. A criança que tira uma nota alta, que atinge o desempenho esperado por ela, pela Bruna, ganha uma estrelinha. O aluninho que não atinge ganha uma bolinha vermelha. A estrelinha é o símbolo do sucesso. A bolinha vermelha é o símbolo do fracasso. Logo, as criancinhas veem, né? Umas das outras. Tá vendo? Como que eu consigo tirar uma criança da escola? Como que eu consigo também traumatizar uma criança sendo taxada, rotulada pela bolinha vermelha? E aí? E esse comportamento da professora Bruna? As alternativas vão tratar disso. Sobre esse processo de avaliação da professora Bruna, é correto afirmar que está inadequado, pois as crianças pequenas não devem ser avaliadas na escola, adequado, pois estimula uma competição saudável,
Inadequado, pois pode provocar o sentimento de fracasso em algumas crianças. Adequado, pois a professora deixa claro o que espera dos alunos. Bom, as alternativas que está com adequado, eu já vou cortar. Essa prática não estimula a competição saudável. Estimular uma competição saudável é viável, sim, na educação, e é interessante, mas não taxando os alunos de forma a excluí-los da maneira que está sendo feita. A professora tem que deixar claro o que espera dos alunos. Com crianças de 3 a 4 anos, ela tem que deixar claro o que ela espera dos alunos. Ela tem que deixar claro o que ela espera com os alunos por meio da metodologia também que ela trabalha, né? Com as dinâmicas em que ela trabalha, não culpabilizando o aluno. Aí, então, nós estamos entre a A e a C. É inadequado, pois as crianças não devem ser avaliadas na escola, ou é inadequado porque pode provocar o sentimento de fracasso em algumas crianças? E aí, eu deixo para você. Qual a tua resposta? Vamos ver lá? Resposta correta é a resposta C. É inadequado, pois pode provocar o sentimento de fracasso em algumas escolas. As crianças pequenas, elas podem ser colocadas nesses desafios avaliativos, vamos dizer assim, para entender o processo de aprendizagem, mas de forma que não a prejudique, que não abale o seu emocional, que não coloque para ela ali rótulos de fracasso. Questão 6. No contexto atual, são necessárias ações coletivas que combatam as raízes dos processos discriminatórios. Nesse sentido, Rezende afirma que a democracia na escola pública é, antes de mais nada, condição necessária à realização de sua finalidade. Segundo a autora, é correto afirmar que A. Os professores devem, em suas ações, privilegiar a competência técnica, por meio da qual será possível alcançar um nivelamento cultural e a eliminação de obstáculos. Bom, eu tenho que me atentar do que a questão está falando. A questão está falando de combater processos discriminatórios. E aí, ela vai afirmar que a democracia na escola pública é uma condição necessária à realidade de combate dos processos discriminatórios. Então, vamos lá. B. A participação de todos na gestão é a solução dos problemas e das mazelas da escola, já que a abertura ao multiculturalismo põe fim aos problemas que causam o fracasso escolar. C. A incorporação do multiculturalismo ao currículo faz-se necessária, de forma que sua transversalidade possa perpassar os conteúdos tratados no cotidiano do processo de aprendizagem. D. A oferta de educação compensatória deve ocorrer, já que a diferença é um déficit, particularmente na área acadêmica, isto é, a evasão e a repetência são resultados da falta de cultura dos alunos discriminados por sua raça. E o projeto político-pedagógico precisa estar centrado no que foi instituído oficialmente, valorizando a história escrita, registrada em livros didáticos, por exemplo. Misericórdia. Vamos lá. Qual a alternativa, então, que você considera correta? Eu já tenho a minha, e você? Gente, a alternativa correta é a C, que vai falar da inserção do multiculturalismo no currículo. Vejam aqui, a incorporação do multiculturalismo ao currículo faz-se necessária, ok, de forma que sua transversalidade, porque ele vai ser trabalhado de maneira transversal, eu não vou ter uma disciplina chamada multiculturalismo, eu vou inseri-la nas demais disciplinas e atividades da escola. Possa perpassar os conteúdos tratados no cotidiano no processo de aprendizagem. Ok. A está errada quando eu já marquei essa competência técnica aqui,
já era para vocês perceberem, né? Vou privilegiar a competência técnica, que ela é a solução. A gente tem tantas causas de discriminação na escola, eu vou valorizar só a competência técnica? A B, ela fala que a participação de todos na gestão é a solução, ela que vai pôr fim no fracasso escolar. Ainda que ela traga o multiculturalismo, a gente sabe que não é só a gestão com a participação de todos que vai resolver os problemas. A D fala dessa oferta de educação compensatória, coloca toda a culpa aqui nos meus alunos, ó, que a falta de cultura dos alunos, que é a culpa da evasão escolar. E a E vai falar que o projeto político-pedagógico da escola tem que se restringir ao que está escrito, mantendo a história escrita, o que está registrado, nada de multiculturalismo. Então, a resposta correta é a C, quando eu trago que a inserção do multiculturalismo no currículo promove a superação do fracasso escolar, vez que o que o multiculturalismo vai trabalhar? Trabalha a diversidade cultural e alcança os grupos marginalizados, valorizando a bagagem cultural do aluno. Isso aqui sim vai trazer o interesse. Isso aqui sim vai promover a inclusão. Então, quando eu trato de multiculturalismo, eu vou trabalhar a diversidade cultural e vou valorizar as experiências e as vivências dos meus alunos. Por isso que o multiculturalismo deve ser inserido no currículo escolar, porque ele vai simbolizar o interesse, ele vai simbolizar a inclusão, ok? Essas questões foram muito ricas e deram um panorama geral aí dessa mazela social que é o fracasso escolar. Eu gostei de finalizar com o multiculturalismo porque a gente encerra justamente com a solução. Qual que é a solução? É eu trazer todos. Se a educação é um direito de todos, eu tenho que trazer todos para a escola, valorizando então o que ele tem de experiência, essa cultura que é tão rica. Por que que eu tenho que desprezar tudo que o aluno gosta e tudo que o aluno vive? Essa é a ideia, promover a inclusão, promover a valorização do que o meu aluno sabe, da realidade dele. Será que ele não está aprendendo mesmo? Ou será que é ele que está sendo desprezado pela escola? E aí gera a evasão escolar. Eu espero que você tenha gostado desse tema que nós estudamos. Para mim, é sempre uma alegria muito grande estudar contigo. Eu te desejo bons estudos e boa sorte no momento da sua prova. Até mais!